Olá, olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo aqui ao canal do Arte e Energia e este vídeo onde eu vou trazer as orientações do Tarot para este mês que se inicia, o mês de novembro de 2023. Por isso, se quer ouvir estas dicas até ao final, guias que podem ajudar a orientar o seu dia a dia para este mês, dentro do campo amoroso, dentro do campo profissional e financeiro e também dentro do campo da saúde. Acompanhe-me então aqui até ao final. E se ainda não é subscritor ou subscritora aqui do canal, subscreva, clique no sininho, porque assim vai ativar as notificações e receberá avisos dos vídeos que aqui partilhamos. Vamos então dar início a esta tiragem para o mês de novembro. Vamos abordar todos os signos e vamos começar então pelos nativos de Carneiro ou Áries. Como é que está Carneiro ou Áries neste mês de novembro de 2023? Vamos perceber. Muito bem. Carta Imperatriz. Bom mês para estes nativos. A carta Imperatriz vai trazer então um mês de fertilidade. Um mês onde estes nativos vão trazer o seu poder criativo, o seu poder de comunicação de uma forma mais poderosa. Então, com certeza vão sentir avanços, desenvolvimentos ao longo de todo o mês. Dentro do campo amoroso, estes nativos podem esperar aqui muito poder de conquista, muita capacidade de sedução. Portanto, a atração está forte, o magnetismo também. Estes nativos vão com certeza fazer conquistas no campo amoroso. Isto para quem está solteiro. Quem está numa relação vai favorecer a relação com mais dinamismo, com mais entrega, também com mais vitalidade, com mais sexualidade. Então tudo tem tendência a crescer e a desenvolver de uma forma mais profunda este mês para estes nativos. É também um mês onde as possibilidades familiares aumentam. Pode ser que estes nativos sintam vontade de aumentar a família ou de construir uma família. Portanto, a maternidade e a paternidade estão de facto muito presentes no mês de novembro. Em termos profissionais, é também aqui um avanço forte para estes nativos, precisamente pela sua capacidade criativa. Portanto, aqui é a sua capacidade de criar situações, de recriar cenários que possam trazer mais potencial profissional e financeiro, também está mais sublinhado neste mês. Então estes nativos podem esperar crescer, desenvolver ao nível profissional, trazer também mais fontes de rendimento ou conseguirem de alguma forma aumentarem as fontes de renda. Isso vai multiplicar, digamos assim, a abundância e a prosperidade nas suas vidas. É também um mês onde vão ter mais tendência a gastar dinheiro, mas também vão saber ganhar. Por isso aqui a única precaução, digamos assim, é não gastarem de forma compulsiva em coisas que de facto não vos sirvam ou não tenham nenhuma utilidade. No campo da saúde é um mês onde estes nativos podem estar um pouco estressados e ansiosos, porque também, lá está, como é um mês acelerado de ação, de atividade, de coisas a acontecerem, pode ser que estes nativos se sintam mais ansiosos, mais estressados e tenham que cuidar mais das suas emoções e dessa ansiedade. Tudo o que for ligado ao cuidar da aparência. Portanto, é um bom mês para mudar o corte de cabelo ou dar um colorido diferente ao cabelo, ou comprar uma roupa nova, de facto, ou fazer um tratamento estético. Isso vai beneficiar muito a saúde e o bem-estar destes nativos. Vamos perceber então qual é que é a área que devem dar mais foco e atenção no mês de novembro. Vamos lá perceber. Na família, portanto, na família e no lado espiritual, ou seja, no autodesenvolvimento. Estes nativos, ao conhecerem-se melhor, ao olharem mais as suas emoções, ao perceberem a sua intensidade e como podem lidar com ela, saem salvaguardados e saem também beneficiados. Então é um mês onde vocês devem procurar mais o focarem-se dentro do treino, digamos assim, das vossas emoções, portanto tudo o que forem também situações que ampliem o vosso conhecimento, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento vai beneficiar estes nativos
e a família também. O quadro familiar será com certeza um momento de grande aprendizagem para estes nativos, então toca a dar mais atenção à família. Um excelente mês para todos os nativos de Carneiro ou Áries. Vamos agora para os nativos de Touro. Como é que está Touro em novembro de 2023? Vamos saber agora. Muito bem, Touro tem a carta de Tarot, o julgamento. O julgamento vai trazer um mês de possibilidade de renovação. É de facto um mês de acertos, onde estes nativos podem dar agora um novo passo, um passo que traga mais benefício, mais plenitude no seu dia a dia. É muito uma energia da lei do retorno, portanto estes nativos podem sentir que se fizeram tudo de uma forma adequada, se de facto caminharam mais concisos, mais certeiros, então vocês vão perceber a amplitude disso e vão perceber as portas a abrirem-se completamente. Caso ou tenha havido até então situações que estes nativos teimaram em não melhorar, que estes nativos teimaram em não aperfeiçoar, ou erros que teimaram em cometer, este é um mês onde vocês provavelmente vão travar isso, vão olhar isso com mais consciência e vão ter mais uma oportunidade para modificar e assim poderem renovar a vossa vida. Então vejam em que realidade é que estão e façam o vosso trabalho. Em termos amorosos, dentro daquilo que é uma relação, pode ser de facto as melhorias a serem trazidas para a relação. Depois de um período bem difícil, estes nativos conseguem acertar-se no seu mundo emocional e amoroso, conseguem descobrir fórmulas de reciclar ou renovar as suas relações ou de caminhar nelas numa forma muito mais saudável, muito mais consciente, muito mais positiva e otimista. Então, com certeza, estes nativos farão os acertos necessários, ou seja, aprenderam com os erros cometidos e agora trazem a oportunidade de melhorar, utilizando então novas formas de comportamento, novas formas de pensar e de agir e de sentir também. Isso vai com certeza melhorar. Caso não estejam a fazer esse trabalho, lembro que então estes nativos vão sentir um impacto maior para o fazerem. Quem não está numa relação, eu diria que se estiver preparado, se de facto também fez o tal trabalho interior, se olhou dentro de si, qual é que é a sua capacidade de atrair, como é que está a atrair pessoas, como é que se está a conectar com pessoas, se arranjou aqui um sistema de melhorar a sua interação com os outros, então é muito provável que estes nativos encontrem alguém no mês de novembro ou que consigam desenvolver relações muito mais favoráveis. Dentro do campo profissional e financeiro é um mês também assim, de que cobranças são feitas, ou seja, lá está, mais uma vez, se algo não esteve bem, se cometeram alguns erros, as estratégias eram disfuncionais, é um mês onde vocês percebem onde é que erraram e vão alterar isso, vão trazer também as melhorias para o campo profissional e para o campo financeiro e, portanto, vão trazer mais hipótese de fluidez. Vocês vão mudar, quem teimar aqui em mudar as estratégias vai com certeza obter resultados mais positivos. Então dá-se aqui uma renovação do ciclo. Estes nativos podem ter aqui uma oportunidade de, com certeza, caminhar agora num sentido de verem as suas finanças e o seu mundo profissional, as suas carreiras a avançarem. É de facto um mês favorecido com a energia desta carta para aqueles negócios que são familiares. Todos os negócios que são familiares ou que envolvem a família vão estar favorecidos este mês. Também a chegada de heranças ou de patrimónios que possam não estar resolvidos até então. Este é um mês onde provavelmente isso vai sarar ou vai haver a oportunidade de resolver. Então há um avanço, digamos assim, destes nativos para a reciclagem das suas vidas, para a renovação, para uma lufada de ar fresco, para um novo colorido. Em termos de saúde, aqui o fígado, a vesícula são o ponto sensível, portanto não devem cometer excessos alimentares, portanto previnam-se nesse sentido.
tenham uma alimentação mais saudável possível, e também os quadris, a zona das coxas. Então, para esse efeito, se calhar flexibilidade, exercícios ou massagens, exercícios que de facto favoreçam esta área, vão beneficiar os nativos de Touro. Vamos ver então qual é que é o setor, a dimensão da vida a que devem dar mais atenção neste mês de novembro. Vamos observar então aqui. Muito bem, há a dimensão familiar também, a tudo o que seja ao desenvolver da sua autoconfiança e da sua autoestima. É um mês também muito voltado, ou que devem voltar-se para, eu diria, a cura de feridas emocionais interiores, a cura de situações que de facto precisam de ser amenizadas para que vocês cheguem mais longe. A vossa capacidade de tomar iniciativa este mês, se for ativada, vai com certeza ampliar o vosso conhecimento sobre vocês mesmos, mas também sobre os outros. A dimensão familiar e também essa dimensão de progressão pessoal será algo a que devem dar muita atenção no mês de novembro. Então desejo um ótimo mês de novembro para todos os nativos e nativas de Touro. Anda aqui uma mosca a dificultar o vídeo. Então vamos lá. Agora vamos para os nativos de Gêmeos. Gêmeos em novembro de 2023. Gêmeos tem a carta de tarô. Vamos ver. O Sol. Muito bom. Ou seja, um ótimo mês aqui para estes nativos de Gêmeos. O Sol vai trazer uma energia de êxito, de inspiração, de otimismo, de fé, de conexão com as pessoas e com o meio envolvente. Então estão muito beneficiados estes nativos em novembro. Há de facto dentro de todas as dimensões uma proteção acrescida, precisamente porque estes nativos têm a energia certa para lidar com qualquer obstáculo que lhes apareça. Então ao nível amoroso, quem estiver dentro de uma relação vai sentir esse benefício que é estar de bem consigo, porque isso vai emanar também para os outros. Então vai haver mais cumplicidade na relação, vai haver mais profundidade de sentimentos, vai haver uma conexão superior. Estes nativos estão mais alegres, estão mais sorridentes, então trazem essa energia contagiante para a relação e beneficiam-na, ampliando então os laços. Quem não está numa relação, eu diria que está super favorecido para ter uma, se assim o desejar, está com a capacidade certa para atrair as pessoas certas também, pelos motivos certos. Então é de facto um mês forte, de grande proteção também, precisamente pela energia que vão conter estes nativos de fé e de conexão com os outros. Portanto, é um mês bom para se iluminarem e iluminarem todos à vossa volta. No campo profissional também aqui é uma escalada de êxito. Estes nativos vão sentir que a vida está a melhorar, vão trazer essas melhorias também, porque vão ter mais atitude, vão ter mais iniciativa, vão falar também mais, vão comunicar mais, vão ser mais criativos, e então há aqui a interação social também melhora, então isso melhora também as relações profissionais e as relações pessoais, e estes nativos veem-se, então é como se ficassem mais famosos, digamos assim, entre aspas, mas mais protegidos pela comunidade que frequentam, e isso será muito positivo para trazer então as melhorias profissionais e financeiras. Em termos de saúde, o ponto sensível é o coração, mas com esta energia de otimismo, com esta energia inspirada, estes nativos têm também a capacidade de autocura. Então, se houver qualquer tipo de problema, também rapidamente estes nativos saram. Vamos perceber então qual é que é a dimensão a que devem dar mais foco e atenção. Vamos perceber. Os amores, as amizades, os filhos, portanto a intimidade, o romance, os desejos também, todos os vossos sonhos, tudo aquilo que vocês têm como ideais, não é? Que querem concretizar, deve ser o vosso foco
e atenção. Tudo o que é dimensão afetiva, dimensão amorosa e sonhos devem ser o foco destes nativos, porque é o mês bom para conseguirem correr atrás deles e alcançarem. Então, excelente mês para todos os nativos e nativas de Gêmeos. Vamos agora para os nativos de Caranguejo ou Câncer. Em novembro de 2023. Muito bem. Estes nativos têm a carta de tarot os namorados. Os namorados vão trazer uma energia de indecisões ou da necessidade de tomarem decisões. É um mês onde se podem sentir um pouco pressionados, digamos assim, um pouco entre a espada e a parede em termos emocionais. Portanto, é um mês onde vão estar mais sensíveis ao nível emocional e é muito importante que se haja dúvidas sobre situações, que se haja incertezas, vocês parem para respirar um pouco, para conseguirem encontrar um caminho mais luminoso, para conseguirem decidir ou tomar decisões de forma mais consciente, mais ponderada e que traga também esse alívio da consciência, não é? E a leveza para o vosso coração. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação que já existe, pode ser aqui alguns stresses em relação ao viverem tudo de uma forma muito efusiva, de uma forma muito emocional, sem trazerem a racionalidade também para o dia-a-dia da relação. Então é muito importante que vocês percebam em que ponto estão e como devem aprender a respirar perante as situações, onde não se devem precipitar em nenhuma situação, não é? Seja mesmo para aqueles que estão numa relação, seja para quem não está numa relação, devem ir com mais calma. Também há aqui muito ambiente apaixonante ou apaixonado e estes nativos então podem viver tudo de uma forma também um pouco mais melodramática. Então sosseguem um pouco, respirem, inspirem profundamente e depois é que tomem decisões. Portanto, falem, comuniquem de forma assertiva e adequada para que tudo resulte de uma forma mais positiva e para que vocês também tenham mais clareza no que diz respeito a qualquer conflito que surja dentro da vossa relação. Vocês têm, digamos assim, a harmonia interior ou têm a possibilidade de se harmonizarem internamente para tomarem um caminho mais favorável. Mas há necessidade do vosso esforço nesse sentido. Quem não está numa relação pode ser aqui também a vivência de triângulos amorosos, de situações onde não se conseguem decidir ou por uma pessoa ou por outra, ou efetivamente se querem ficar num compromisso ou se não querem ficar num compromisso, ou então também é aquela lufada de vontade que estes nativos possam vir a ter de se apaixonarem, de se encantarem pelo amor. E isso claro que é bom, mas não se esqueçam que é uma forma muito inicial e portanto se conhecerem alguém, se travarem aqui a relação ou interação com outras pessoas, vão com calma, poderem bem as situações. É sempre aquela carta que nos diz se temos dúvidas, dizemos não, se temos certeza, dizemos sim. Então deixem o vosso coração mais leve nesse sentido e tomem a decisão mais adequada. Em relação à parte profissional e financeira, também é um mês onde podem ter aqui essas ansiedades, ou porque precisam de facto de mais fontes de renda, ou porque algumas despesas podem aumentar, ou porque podem surgir várias propostas também. É um mês onde pode surgir mais do que uma proposta e também aqui vocês veem-se nessa indecisão, ou se querem continuar um negócio por conta própria ou mudar de atividade. Então todo este mês vai pedir assim, vai colocar estes nativos um pouco nessa situação de decidir algo. Então é importante também aqui respirarem, tranquilizarem-se e depois é que tomam decisões. Pode ser um mês que diga respeito a essa necessidade de aumentarem a fluidez financeira. Então pode ser que tenham que ter um part-time, ou adquirir uma nova fonte de renda, ou criar um projeto que traga de facto mais dinheiro, mais abundância para a vossa vida. Então é um mês onde vocês podem também ter que decidir ir para um trabalho ou para o outro. A vossa comunicação está forte, então utilizem-na a vosso favor, argumentem as situações,
ponderem, também tragam aquilo que vocês valorizam mais, o que é que de facto vocês sentem necessidade no momento e ajam de acordo com tudo aquilo que vos possa favorecer. Em termos de saúde, aqui é a parte emocional que está muito sensibilizada e geralmente é a parte emocional que também mexe com a parte física. Estes nativos precisam de trabalhar mais o seu campo emocional, precisam de saber gerir melhor as suas emoções, por isso podem procurar terapias que ajudem nessa área, mas são sobretudo as partes físicas, portanto, que temos a dobrar. Tudo o que temos a dobrar no corpo sairá, digamos assim, ou ficará mais sensível, mas logo que vocês consigam dominar ou lidar melhor com as vossas emoções, também sossega mais no sentido da pressão física. Vamos perceber a qual setor, a qual dimensão da vida devem prestar mais atenção no mês de novembro. Os nativos de Caranguejo ou Câncer. Na parte amorosa, nos afetos, realmente é um mês onde vocês têm que tomar decisões em relação aos amores, às amizades, também à família mais próxima, pai, mãe, filhos. Então é um mês onde vocês devem prestar atenção a toda essa área afetiva para que de facto vocês construam algo que vos favoreça mais. Então desejo um ótimo mês de novembro para todos os nativos de Caranguejo ou Câncer. Agora vamos para nativos de Leão. Leão, as dicas para o mês de novembro para Leão, novembro de 2023. Muito bem. Leão tem a carta de Tarô a Lua. Bom, este mês de novembro será um mês um pouco confuso ou nostálgico para estes nativos. Será que é o passado que vem mexer na energia destes nativos? Talvez seja também porque estamos numa fase do ano que é uma fase que traz a energia descendente, então também ficamos um pouco mais recolhidos. Estes nativos que são tão expansivos por natureza podem sentir aqui alguns bloqueios este mês, há alguma confusão também que não lhes traz a clareza mental que necessitam para avançar. Então olhem mais este mês de novembro como um mês de alguma pausa, de irem um pouco mais devagar, de não tomarem decisões precipitadas, porque as decisões serão tomadas também nessa falta de clareza ou de lucidez. Então aguardem um momento melhor. Isto é temporário, não é? E logo, logo passa, mas este mês é um mês onde vocês vão teimar em confundir-se com as situações, em fazer muita confusão, em iludir-se com situações ou em fazer relações que podem nem corresponder à realidade. Então, a um nível amoroso, quem estiver numa relação pode trazer toda essa desarmonia do inconsciente, ou seja, situações que já vivenciaram, que podem estar a comparar com o momento atual. Pode ser dúvidas também dentro da relação ou situações que não ficaram esclarecidas e que também não estão a ser esclarecidas no momento. E então há muita confusão, há muitos filmes na cabeça destes nativos este mês. É muito importante que vocês percebam se isso realmente corresponde à realidade, e se corresponde à realidade é preciso averiguar, é preciso esclarecer, é preciso procurar mais transparência nas situações. Para quem está solteiro, também pode ser aqui uma energia um pouco envolvida em fantasias, em pessoas que de facto vocês olham só na aparência ou criam expectativas mediante aquilo que são os vossos desejos e intenções, e portanto também não fica salvaguardado, digamos assim, essa clareza e essa lucidez sobre as pessoas que se envolvem convosco ou com quem ou que vocês conhecem. Pode de facto ser um sentimento um pouco tóxico de manipulação dos outros para vocês, ou vocês também poderem já estar a caminhar nesse sentido de manipular um pouco as coisas mediante as vossas intenções e desejos. Então tenham muita cautela, para um lado e para o outro é preciso sempre termos a energia do coração, não é? Da boa vontade, no sentido de que quanto mais nós prejudicarmos ou tentarmos prejudicar o outro, também vamos ser prejudicados. Então tomem atenção em toda a dimensão do amor este mês de novembro, porque de
facto as coisas ainda estão confusas e é importante que vocês também dentro de vocês serenem mais, não é? Cuidarem mais também os vossos medos, as vossas inseguranças, vai ajudar dentro de uma relação ou na possibilidade de obterem uma relação. Portanto, há um trabalho a fazer este mês e é sobretudo um mês onde vocês devem ir mais cautelosos, mais precavidos e mais devagar também. Em termos de trabalho, pode haver aqui mudanças no trabalho ou a necessidade de haver mudanças no trabalho, porque também as coisas estão um pouco confusas. Pode ser às vezes situações também de manipulação, de pessoas que vêm contar histórias e que fazem os outros sentirem-se inseguros. Portanto, se vocês não ouviram, não viram, não estiveram presentes, então não tragam essa energia para vocês. Então abstenham-se, digamos assim, de participar nessas fofoquices. Pode ser essa questão das mudanças, portanto uma mudança de tarefa que vos coloca assim um pouco sobre pressão ou ansiedade, mas percebam que na vida tudo está sempre a mudar, o ciclo está sempre a renovar, então entendam sempre tudo com calma, com essa capacidade de abrirem os braços para tudo o que está a acontecer, para abrirem os braços para possíveis mudanças, não é? As mudanças vão trazer sempre algo para nós, ou uma aprendizagem, ou mesmo algo que nem estava previsto e que pode modificar para melhor a nossa vivência. Então, é um mês para irem com mais calma também no ambiente profissional e financeiro. Em termos de saúde, tem a ver muito também com as emoções, essa tal confusão mental, ou um estado mais nostálgico, ou de facto alguns sentimentos mais depressivos podem acontecer nestes nativos. É um bom mês para vocês procurarem ajuda ou apoio psicológico, apoio psicológico, se de facto vocês sentem que é o momento, não é? Há sempre alguém que nos apoia. Ou falem um pouco com alguém em quem confiem, porque isso vai ajudar a subtrair a vossa dor, ou vai ajudar também a ter uma visão mais imparcial sobre os assuntos. Então nada de ficarem com tudo para vocês, é um mês também de poderem falar um pouco mais e de trazer para fora tudo aquilo que vos vai na alma e que precisa de ser curado e tratado. Vamos ver então qual é que é a dimensão a que devem dar mais atenção e foco neste mês de novembro, os nativos de Leão. Ok, na dimensão, digamos assim, familiar e também na dimensão material, ou seja, estes nativos precisam de crescer, precisam de mudar de ares, precisam de facto de mudar coisas nas suas vidas e pode ser que se estejam a impedir um pouco com esta energia confusa. Percebam que talvez este momento de confusão seja tudo o que vocês precisam para abrir caminhos para novas oportunidades. Então foquem-se muito naquilo que é o saírem da vossa zona de conforto e ampliarem, digamos assim, objetivos de vida, criarem novos objetivos, saírem assim dessa fase de estagnação e olharem um mundo com esses olhos de perceber que há infinitas possibilidades, ok? Então um mês que é muito bom para vocês não se fecharem no sentido de criarem mudanças nas vossas vidas e se estão com medo, façam uma pausazinha, vão mais devagar, mas vão. Então desejo um ótimo mês para todos os nativos e nativas de Leão. Seguimos agora então para Virgem. Virgem, vamos ver. Virgem no mês de novembro de 2023. Muito bem, tem a carta de Tarô, a Força. É um mês de grande gestão e domínio interior. Portanto, a carta à Força vai trazer desafios neste mês de novembro e os desafios principais serão consigo mesmos. Estes nativos podem teimar aqui este mês em andar à luta consigo mesmos, em andar numa luta entre o seu lado anjo e o seu lado diabo.
entre as forças do bem e as forças do mal. Então percebam como têm que ter essa força interior para dominarem o vosso lado emocional e o vosso lado racional. Essa dimensão também do consciente e do inconsciente estão a soberbar, digamos assim, estes nativos este mês. Dentro do campo amoroso pode ser desafiador vocês lidarem com o dia-a-dia, precisamente porque esta é uma energia que traz ou conflitos ou alguma impaciência também da vossa parte, ou então há dias onde vocês estão a ver tudo 8 no 80, não é? Ou são muito melodramáticos, ou são muito eloquentes, então parece que vocês vão ter muita dificuldade em trazer o meio termo. Quem diria para Virgem, não é verdade? Que é sempre tão linear. Este é um mês onde vocês podem estar aí sempre num gráfico de cima a baixo. Então essa será, digamos assim, a vossa aprendizagem, o autocontrole, o saberem lidar com as vossas emoções de uma forma mais razoável, mais virtuosa também, dentro do campo relacional. Se vierem conflitos, saibam respirar, saibam pensar antes de agir, porque é isso que vai favorecer a vossa relação. Também se tiverem uma postura muito, digamos assim, muito autoritária, pode ser que vocês percam um pouco o controle sobre a situação, mas se também tiverem uma postura demasiado passiva, onde não reagem ou não fazem nada, também não é favorável. Então vejam bem como têm que ir para o ponto do meio. Quem não está numa relação provavelmente se vai envolver de uma forma mais química, de uma forma muito mais de êxtase, digamos assim, sexual. Portanto, toda essa parte da atração física está muito sublinhada este mês. Então tenham alguma cautela, porque também é importante vocês olharem a pessoa numa outra dimensão. Porque às vezes, não é? Quando é apenas essa dimensão física, pode mais à frente cair por terra e perder-se. Então é importante que vocês também criem conexões a um nível mais profundo, a um nível mais superior. Então vejam também bem para além das aparências, consigam desenvolver com as pessoas laços que não sejam limitados, digamos assim, apenas a essa componente física e sexual. Vocês terão uma tendência para agir nesse sentido e é muito importante que vocês se dominem para que consigam envolver-se de uma forma mais favorável. Em termos profissionais e financeiros, também aqui há desafios, e o desafio é, sobretudo, vocês lidarem com mais paciência em relação aos vossos trabalhos ou com mais paciência com outras pessoas, não é? Se por acaso a vossa atividade profissional gera interação com os outros, portanto, tudo o que seja essa troca com os outros terá que ser vivida de uma forma muito paciente. Pode ser que este mês vocês tenham que ter mais força interior, mais força de vontade, têm que ser mais dinâmicos, não podem ficar parados, têm que agir, têm que trazer de facto mais poder pessoal à vossa profissão, tem que haver mais dedicação da vossa parte. Então entreguem-se mais àquilo que fazem, façam com mais gosto cada uma das tarefas que vos é entregue, porque de facto isso também vos vai ajudar a chegar mais longe. Mas será de facto um mês onde vocês precisam de controlar, digamos assim, alguma impulsividade ou demasiada passividade que possam sentir. Em termos de saúde, aqui é sobretudo tudo que envolva a sexualidade, tudo que envolva a parte sexual é de facto um ponto sensível, então previnam-se nessa área e procurem ajuda médica caso necessário. Vamos perceber aqui então qual é a dimensão ao setor da vida a que devem dar mais atenção. Vamos perceber agora. Ao trabalho e aos desafios pessoais. Bom, e o que é isso dos desafios pessoais? De facto, são situações que vocês podem teimar em deixar para depois em lidar. Desafios pessoais têm muito a ver com a maneira como vocês lidam com as situações, ou com a autoridade, ou como é que vocês definem limites em relação aos outros,
ou como é que vocês travam as vossas batalhas, se vocês ficam num processo de fuga ou se ficam num processo de luta. Portanto, nem uma coisa nem outra será positivo, ok? Então, os desafios pessoais podem ser esses. Como é que vocês lidam com os obstáculos que se vos apresentam este mês? Então, aí é que deve ser o vosso foco, ok? Terem lucidez sobre a maneira como lidam com os acontecimentos. A vertente profissional está também forte aqui, ou está a destacar-se. Portanto, tudo o que sejam desafios profissionais ou tudo o que sejam concursos, propostas, essas situações também devem ter aqui um foco da vossa parte. Tudo o que vocês precisem de aprender mais, de ir construir melhor, digamos assim, a vossa parte mental, é algo a que vocês devem dar muita atenção este mês de novembro. Desejo então um ótimo mês de novembro para todos os nativos e nativas de Virgem. E agora vamos para os nativos de... Ora, a seguir a Virgem vem Balança, Libra. Vamos lá ver em novembro de 2023 qual é que vai ser a energia para estes nativos. Muito bem. Roda da Fortuna em novembro para os nativos de Libra ou Balança. A Roda da Fortuna traz energia de mudanças. Então é um mês, digamos que pode ser bem agitado, também bem oscilante, de altos e baixos. É um mês onde também estes nativos têm que aprender a lidar com o autodomínio e serem mais positivos em relação a todas as mudanças que possam acontecer neste mês. É um mês onde vocês vão provavelmente sentir que se as coisas estavam muito agitadas, é uma oportunidade de as coisas se acalmarem. Portanto, é sempre uma mudança de sentido. Então, se estiveram numa fase muito calma, as coisas vão se agitar e vai ser criada mais atividade e mais aceleração, digamos assim, nas vossas vivências. Ao nível do campo amoroso, quem está numa relação pode sentir isso. Muita impaciência, ou de facto também é oscilação do humor. Hoje estão bem-humorados, amanhã estão mal-humorados, ou isso até pode acontecer no próprio dia, ou uns dias estão certos do que querem fazer, no dia seguinte já não estão bem certos. Portanto, toda esta flutuação, digamos assim, do humor destes nativos pode afetar a relação. Então, cuidem-se, não é? Quanto mais estiverem numa fórmula de bons pensamentos, bons sentimentos, melhoram a vossa vibração. É de facto um mês onde podem acontecer situações fora da relação, portanto exteriores à relação, mas que venham trazer algum impacto à mesma. Então percebam que é nesses momentos, mais nos positivos, mas sobretudo nos negativos, que geram mais aprendizagem e onde vocês podem construir uma relação mais forte, com uma união mais poderosa. Quem não está numa relação pode ser uma oportunidade forte de encontrar alguém. Portanto, a modificação da condição de solteiro para uma condição de união. Às vezes até de uma forma muito inesperada. Então, preparem-se para os acontecimentos. Em termos profissionais, também aqui podem acontecer oscilações. Pode ser um mês onde há uma despesa extra, mas depois também pode vir um ganho extra. É um mês onde vocês têm que ser, sobretudo, muito precavidos, serem atentos ao vosso mundo financeiro, fazerem planos também, ou planearem bem as vossas finanças vai ajudar. É um mês onde também vocês podem ter tendência ou estarem um pouco mais impulsivos para correrem alguns riscos. E pode ser que haja momentos de sorte, mas atenção que ao correrem riscos devem fazê-lo de forma responsável e comedida. Mas pode ser de facto um mês onde o terem uma poupança ou conseguirem reservar algum dinheiro de parte, digamos assim, para qualquer situação. Lá está, ao serem precavidos é algo que vai ajudar muito os nativos de Balança neste mês de novembro. Em termos de saúde, eu diria que aqui tem a ver também com algum ou muito stress e ansiedade a ser sentido este mês.
Estes nativos têm que fazer terapias ou exercícios que ajudem a relaxar, porque também isto vai interferir com o aparelho circulatório. Então tudo o que seja meditação, reiki, alinhamento de chakras, meditação, acho que já disse, ou talvez não, se não disse, volto a dizer então, meditação são de facto terapias que ajudam muito estes nativos a tranquilizarem-se, acolham positivamente as mudanças que vêm aí. Vamos perceber então qual é que é a dimensão a que devem dar mais foco e atenção neste mês de novembro. Dimensão amorosa, a dimensão dos afetos. Estes nativos têm que dar mais atenção a essa maneira como interagem com os outros. Devem ser mais tolerantes, devem ser mais compreensivos, devem ter mais compaixão, devem ativar, digamos assim, a sua regência de Vênus, no sentido de conseguirem conciliar muito bem a sua relação com os outros. Esta atitude de quererem sempre colocar justiça em tudo o que fazem, não é? E de serem assertivos, vai funcionar muito bem neste mês de novembro. Então tudo que seja afetos, tudo que seja relação com os outros, tudo que seja amores, tudo que seja intimidade, filhos, deve ser o foco e atenção destes nativos no mês de novembro. Desejo então um ótimo mês de novembro para todos os nativos e nativas de Balança. E agora vamos para os nativos de Escorpião. Escorpião em novembro de 2023. Vamos lá ver. Tem a carta de tarô enforcado. Bom, é um mês, eu acho que até repete a carta do mês passado. Estes nativos têm aqui um mês de alguma desmotivação ou de alguns bloqueios. É um mês onde estes nativos podem teimar em não olhar, digamos assim, a vida sobre uma outra perspectiva. Podem teimar em ficar bloqueados no passado ou em situações do passado, não é? Que os aprisionam. Então pode ser que este mês tenham mesmo que olhar para dentro de si de uma forma mais poderosa. E a propósito de algumas situações ou dificuldades, não é? Que possam vir neste mês, estes nativos despertem para algo superior. Eu lembro-me sempre que esta é uma energia que é passageira, mas quando passa por nós é de facto para trazer esse aperfeiçoamento, essa purificação de algo que não tem vindo a estar bem e que estes nativos precisam de melhorar. E no momento em que é sentida esta energia, ela é de facto bloqueadora, quase que nos causa um impacto de estado de choque. Como é que eu vou sair daqui? É muito importante que estes nativos vençam isso e saiam daí, dessa posição bloqueada ou estagnada que possam sentir este mês de novembro. É muito uma carta que fala de ciclos kármicos, de vivências repetidas e do quanto estes nativos podem não estar a olhar para essa repetição do padrão. E é muito importante que este mês olhem com mais atenção e modifiquem. Ao nível amoroso, dentro de uma relação, pode ser grande ou extrema dificuldade em fazer a relação andar para a frente. Ou, de facto, há bloqueios na maneira como se dialoga, a comunicação não é assertiva, não é saudável. Estes nativos precisam, de facto, desbloquear isso. É uma boa carta, às vezes, para se afastarem um pouco, darem uma pausa nas vossas relações. Não quer dizer terminar com elas, mas darem uma pausa, afastarem-se um pouco para de facto terem uma nova perspectiva sobre a situação e perceberem aonde é que estão a ser erros cometidos e como podem fazer para melhorar. Então eu sempre digo que é uma carta de recuem um pouco ou recuem assim substancialmente para poderem depois, né, quando a gente puxa uma fisga atrás, ela vem forte atrás para depois dar um impulso maior. E parece-me muito que isso pode acontecer com estes nativos, ou deve acontecer este mês com estes nativos. Percebam melhor as situações, afastem-se delas, façam uma pausa, recuem. Se for necessário também terminar situações que já estão completamente estagnadas, que não têm aqui nenhuma maneira, digamos assim, de serem vividas de forma benéfica ou saudável para vocês,
Então deem-se esse momento de maior solitude para aperfeiçoarem também tudo o que é interno, tudo o que está dentro de vocês que tem que ser melhorado. Então há aqui muitos bloqueios numa relação e é importante que vocês percebam o que podem fazer para se sentirem mais plenos, para se sentirem mais vivos, para sentir que de facto não estão sempre a repetir o mesmo padrão e desbloqueiam essa situação. Quem não está numa relação pode ser pessoas do passado a voltarem à vida destes nativos, pode ser de facto também medos do passado a assoberbar muito estes nativos e eles não conseguem ultrapassar isso. Então percebam que o passado é passado. Tudo o que se apresenta tem que ser tem que ser vivido no presente. Então deixem o passado no passado, vivam o presente, percebam o que é que o presente vos está a trazer como bênção, até mesmo essa oportunidade de se aperfeiçoarem, de melhorarem algo em vocês, não é? De melhorarem dificuldades. É de facto um estado que é preciso ser vivido com entrega para que de facto as vossas relações, primeiro a vossa relação convosco mesmo e depois a vossa relação com os outros também melhore. Então toca a fazer esse trabalho interior para chegarem mais além. Em termos profissionais também aqui podem se sentir desmotivados, bloqueados ou sentirem que o mundo financeiro está um pouco estagnado ou de facto podem ser dificuldades a serem vividas, mas que também estão a pedir essa superação, essa necessidade de vocês olharem sobre uma outra perspectiva para as situações, para perceberem quais as melhorias que têm que introduzir no vosso dia-a-dia profissional e financeiro. Portanto, uma mudança de perspectiva, uma alteração também dos padrões comportamentais, dos hábitos ao nível profissional podem acontecer e devem acontecer este mês, para que vocês reconheçam o que é que de facto não está bem e o possam melhorar. Pode ser também um mês onde vocês sentem que têm que renunciar às vossas vontades, aos vossos prazeres, aos vossos desejos, às vezes até àquilo que são as pretensões, digamos assim, os objetivos profissionais em prol da família ou em prol de alguém ou em prol de algo. Portanto, é um mês onde podem sentir que estão a renunciar a algo interno para de facto beneficiar outros ou outras situações. É temporário, percebam sempre que é temporário. É um mês onde vos vai ser vai exigido mais espírito de sacrifício, mas vocês também são capazes. Não há como um escorpião ou uma nativa de escorpião para abraçar um desafio com garra. Vocês conseguem. Em termos de saúde, é de facto um mês onde há uma baixa de vitalidade, onde vocês se podem sentir mais cansados, mais fatigados, mais esgotados. É muito importante fazerem algum exercício físico porque é de facto algo que ajuda a combater a desmotivação. Parece estranho, mas é verdadeiro, experimentem. Portanto, quando nós teimamos em estar nessa atitude desmotivada e continuarmos nessa estagnação, de não fazer nada, de facto isso não nos é benéfico. Quando nós até ativamos, fazemos exercício físico também aumenta a adrenalina no nosso corpo, isso também nos ajuda a sentirmos-nos com mais vitalidade, com mais força física, mental e espiritual. É de facto um mês onde podem acontecer anemias, portanto percebam-se de facto em termos alimentares ou suplementos que possam tomar para ajudar. É um mês onde vocês têm que vencer absolutamente a inércia. Vamos ver então agora qual é que é o foco a que estes nativos devem prestar mais atenção neste mês. A dimensão da vida a que devem prestar mais atenção neste mês de novembro. A dimensão amorosa, portanto, os amores, a família, os filhos, as amizades também devem ser o foco de atenção destes nativos. É aqui que vocês recuperam as forças, é nas vossas emoções, na vossa sensibilidade, é de facto tudo o que é interno, digamos assim, que vocês devem prestar mais atenção. Então percebam também dentro das vossas relações, das vossas interações, se vocês também não estão
a cuidar demasiado dos outros e a descuidarem-se de vocês, isso não vos favorece. Portanto, quanto mais nós trabalhamos o nosso poder pessoal, mais nós conseguimos também cuidar dos outros de uma forma mais positiva e mais grandiosa. Portanto, não sejam ingênuos nas situações, criem clareza nas vossas relações, façam um trabalho interior também para que isso possa acontecer de uma forma mais favorável. E estou a falar dos amores, estou a falar também da família e dos filhos, todos que se liguem a vocês de forma mais íntima, devem ser aqui o foco e atenção. A maneira como vocês interagem com eles deve ser um foco e atenção neste mês de novembro. Agora vamos para os nativos de Escorpião e a seguir vamos para Sagitário. Sagitário então no mês de novembro de 2023. A carta de tarot, o carro. Então, um mês de novembro ativo, dinâmico, um mês onde vocês vão sentir que, de facto, a vossa capacidade de determinação está forte, onde vão criar objetivos, onde vão decidir, de facto, os caminhos de uma forma mais concisa, de uma forma mais objetiva. Então, é um mês de grandes avanços, digamos assim. Ou mesmo que haja aqui obstáculos a serem vividos no mês de novembro, vocês estão preparados para isso, têm a energia certa, vão estar muito resistentes e muito resilientes naquilo que são as vossas intenções, e isso vai ajudar-vos a chegar mais longe. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação, uma postura assim ativa, não é? A querer de facto criar dentro das relações esse lado mais ativo, mais empreendedor, mas há também aqui algum lado inflexível, porque com esta atividade toda, com este poder de iniciativa que vão ter nas relações, talvez possam exagerar um pouco e quererem fazer tudo à vossa maneira, e se assim for, lembrem-se que é preciso flexibilizar, é preciso ouvir a opinião do outro e, mais importante ainda, respeitar o ritmo do outro. Lembrem-se que é uma relação a dois, não é uma relação a um, então é muito importante que vocês tenham essa capacidade de escuta e de percepção das necessidades do outro também e das vontades do outro. Mas vocês querem caminhar mais longe nas vossas relações e estão também determinados em fazer isso. Quem não está numa relação, aqui é uma abertura forte, é uma abertura forte dos caminhos ao nível amoroso. É uma, digamos assim, uma oportunidade de conhecerem alguém, é também a vossa capacidade de iniciativa de interagirem mais, de socializarem mais, pode ser até que dentro de uma viagem ou de uma movimentação social qualquer, vocês conheçam alguém muito interessante. E aqueles que estão sozinhos podem mesmo ficar acompanhados em novembro. Em termos de trabalho, é um mês, lá está, de ação, dessa capacidade de chegarem mais longe, dessa capacidade de vocês resistirem perante os obstáculos, de insistirem nas situações, e abrem-se aqui muitas portas para estes nativos. Há aqui esse lugar de luta, digamos assim, pelos seus ideais, pelos seus desejos. E quem é que não consegue alcançar quando está fincadamente determinado em fazê-lo? Então aqui também para estes nativos uma grande abertura de caminhos, a luta vai trazer vitória com certeza no campo profissional e financeiro. Ao nível da saúde, aqui os músculos e as articulações poderão ser o ponto sensível, então alternarem, digamos assim, exercício físico com exercícios de relaxamento e flexibilidade pode ser muito positivo para os nativos de Sagitário. Vamos então agora perceber qual é que vai ser o foco e atenção destes nativos, a dimensão da vida a que devem dar mais foco e atenção. Muito bem, a novos projetos, de facto, a tudo que são os vossos ideais, portanto, abrirem portas, ampliarem horizontes, aprenderem mais também sobre a vossa própria energia, criarem aqui, digamos assim, as oportunidades certas. Então pode ser um mês bom para vocês fazerem um novo curso, para vocês reciclarem conhecimentos, para vocês colocarem em marcha
todos os projetos que tinham na gaveta. Então, um bom mês de novembro para todos os nativos e nativas de Sagitário. E agora vamos para os nativos de Capricórnio. Capricórnio em novembro de 2023. Capricórnio tem a carta de tarot, o Diabo. O Diabo vai assolar um pouco estes nativos este mês. Também não sei se é uma carta que repetem. Bom, se assim for, há aqui uma extensão ou um elástico, não é? Que se continua a sentir no mês de novembro. Estes nativos têm então que ser muito lúcidos em novembro, porque vão ter aqui esta energia que traz o Diabo, que é a energia da tentação. E é uma tentação por fazer escolhas erradas, é uma tentação por estar com uma energia mais densa e mais negativa, ou então numa postura de vitimização e negação perante os acontecimentos. Então tenham muita cautela na maneira como vocês interagem, na maneira como vocês percepcionam os acontecimentos, na maneira como vocês também se comportam em relação aos outros. Ao nível amoroso, dentro de uma relação, pode ser de facto a tentação constante, a necessidade de não resolverem problemas dentro da relação e poderem então ficar aqui numa dinâmica de alguma manipulação, de ciúmes, de impulsividade. Portanto, isso é a parte negativa desta energia. A parte positiva é que é um mês onde vocês podem ativar uma energia mais sexual, de mais vitalidade. Há um charme grande a acontecer este mês, vocês têm muita capacidade de sedução e de conquista, isso é favorável, logo que vocês ajam de uma forma mais divina, não é? Não só em favorecer os vossos interesses, mas favorecer também os interesses do outro, então criando aqui essa ligação honesta e franca dentro de uma relação e trazendo a sexualidade e a vitalidade para ela, isso é muito positivo. Agora, caso vocês estejam em conflito numa relação e possam ter esta tentação, digamos assim, por se ligarem a outras pessoas, isso já será criada aqui uma fórmula desonesta e vocês devem ter cuidado com isso, porque podem muito bem sofrer os prejuízos de uma atitude desse género. Portanto, tenham algum cuidado este mês, porque vocês estão também a querer viver as coisas de uma forma mais apaixonada, mais intensa. E para aqueles que estão a construir uma relação inicialmente, ou que estão aqui no início de uma relação, podem também cair um pouco na tentação de olhar um lado mais belo das situações. E é importante saber que nem todos, não é? Ou melhor, todos nós temos os nossos, o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso lado de sombra, e é muito importante que estes nativos também olhem para além das aparências. Então é um mês onde vocês têm que ser o mais honestos possível, convosco, mas também com os outros, onde vocês não devem tentar manipular as situações a vosso favor, nem se deixarem manipular pelos outros. Podem sim ativar a vossa capacidade de sedução, de conquista, mas de uma forma bondosa, digamos assim. E isso sim seria uma parte muito positiva desta energia. Ao nível do mundo profissional e financeiro, também é um mês de alguma cautela, de alguma precaução e prevenção. Atenção de facto a todos os negócios que estabelecem, leiam tudo nas entrelinhas, percebam muito bem quais são os benefícios de parte a parte. É um mês onde vocês vão ter também esse charme, essa sedução de encantar os outros para as vossas ideias. Então logo tudo que servir para beneficiar a vocês e aos outros é positivo. Portanto também é um mês onde vocês podem ganhar mais dinheiro porque têm mais capacidade de ambição. Isso também é positivo. Contudo, devem estar atentos a não entrarem em situações que são desonestas também, que são ilícitas, ou a não acharem, não é, que tudo o que reluz é ouro. É muito importante vocês diferenciarem as situações. Então tenham esse olho aberto e cuidado em fazer as escolhas erradas. Em termos de saúde, é a negatividade, sobretudo, o ponto mais fraco destes nativos, e essa negatividade pode ser sentida também no corpo, com exaustão física,
com esse efeito tipo trovoada, não é? A pessoa sempre a ver tudo pelo lado mau, pelo lado negativo. Então a garganta e o pescoço serão os pontos mais sensíveis e que podem ser mais prejudicados este mês. Logo que vocês mudem muito, trabalhem mais no vosso mindset, que olhem as dificuldades ou as situações menos positivas como aprendizados. Isso vai ajudar muito a diminuir e a desvanecer essa energia que possam conter neste mês de novembro. Agora vamos perceber qual é a dimensão a que devem dar mais atenção. A dimensão material e familiar também. Estes nativos devem cuidar da vida material, do seu conforto, de adquirirem mais estabilidade e segurança, também de se cuidarem mais a si mesmos, porque é nesse autocuidado que também vocês conseguem cuidar melhor dos outros. Então também aqui é um mês bom para vocês terem mais sentido prático, para vocês terem ou criarem condições de maior estabilidade financeira e familiar. Desejo então um ótimo mês para todos os nativos e nativas de Capricórnio. E agora vamos para Aquário. Aquário no mês de novembro de 2023, vamos lá ver. Tem a carta de Tarot, a Justiça. Bom, a Justiça vai trazer um mês que necessita de disciplina, que necessita que vocês limem as arestas que até então não limaram. Portanto, acertos e pontos nos is, esclarecimentos e definição de situações é aquilo que este mês vai estar em vigor para os nativos de Aquário. Então, ao nível do amor dentro de uma relação, se estão a passar algum período difícil, percebam que é na comunicação, que é no diálogo. É o sentar para conversar, olho no olho, cara na cara, de forma muito honesta, de forma muito franca e também muito objetiva sobre as vossas relações, sobre as vossas necessidades, expressarem-se em verdade, é tudo aquilo que vocês podem fazer pela vossa relação. Isso também vai ajudar o outro a fazer o mesmo. Se sentirem que de facto há situações que não estão bem, que de facto será muito difícil continuar com elas, pode ser um mês onde vocês decidam romper e continuar em frente sem essa pessoa. Mas é de facto nessa honestidade, nessa sinceridade, nesse diálogo aberto que vocês conseguem chegar mais longe. Pode ser apenas esses acertos na relação, esclarecimentos que vêm trazer então uma atitude mais favorável para a vossa relação. Pode ser também a vontade de oficializar uma relação, então essa questão da disciplina a ser inserida numa relação poderia ser o pensar em oficializar a mesma. Quem não está numa relação, atenção também aqui a uma defesa constante, a uma proteção constante daquilo que são as vossas necessidades, não é? Os vossos desejos, não é? Terem muito receio de interagirem com os outros e por isso colocam-se numa posição, digamos assim, de grande autocrítica ou então, às vezes, de muita autocrítica e julgamento em relação aos outros. Percebam o que está a acontecer e cuidem nesse sentido. Tragam então esse limar de arestas pessoais que vos possam ajudar, se assim o desejam, a ter uma relação mais saudável. Em termos profissionais, é a carta que nos ensina a sermos mais organizados no mundo financeiro e no mundo profissional. Portanto, a estabelecer metas, a definir prioridades, a entender que tarefa é que fazemos primeiro, que tarefa é que fazemos depois. Todo esse entendimento será necessário para vos trazer um upgrade, digamos assim, no vosso mundo profissional e financeiro. É de facto a carta também dos ajustes, portanto, se houve erros cometidos, vocês também vão se permitir ajustar. Essa disciplina financeira de equilibrarem muito bem o que ganham com o que gastam também pode ser muito positivo este mês. Os acordos, as negociações, as conversações profissionais e financeiras também podem trazer um lugar mais tranquilo a este setor. Em termos de saúde, aqui a parte hormonal é o ponto sensível, então estes nativos devem cuidar sobretudo do seu equilíbrio interior, não é? Também os intestinos sofrem aqui alguma sensibilidade, então nada de cometer excessos alimentares
e, sobretudo, cuidarem da área emocional e espiritual. O alinhamento de chakras é algo que favorece muito os nativos de Aquário neste mês de novembro. Vamos perceber qual o setor a que devem dar mais atenção neste mês. E o setor é o espiritual e familiar também. A parte familiar e a parte do autodesenvolvimento, da espiritualidade, de facto de terem aqui ou construírem para vocês mais sabedoria interior, é aquilo que vos vai ajudar também a ter mais disciplina no vosso mês de novembro e a fazer todos os acertos que vocês necessitam. Então esta espiritualidade tem muito a ver com o autoconhecimento, com o perceberem tudo aquilo que são as vossas emoções, tudo o que são os vossos pensamentos, tudo o que são os vossos comportamentos. Então há essa necessidade de procura para um maior desenvolvimento interior que vos vai ajudar então a criar os ajustes necessários ao vosso cotidiano. Desejo então um ótimo mês de novembro para todos os nativos e nativas de Aquário. Agora vamos terminar em peixes. Vamos perceber então como é que peixes, ou que energia contém peixes, os nativos de peixes em novembro de 2023. Peixes têm a carta de tarot o ermitão. O ermitão traz uma energia de recolhimento. Então uma energia também um pouco mais descendente, também um pouco mais pausada, mais introspectiva será necessário para os nativos de peixes este mês de novembro. É um mês onde esse recolhimento vos vai dar a oportunidade de despertarem para novas situações ou de facto de reconhecerem em si mesmos situações que venham a beneficiar a maneira como vocês se colocam no vosso dia-a-dia. Então é muito aquela carta do quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E estes nativos vão estar nessa energia este mês de novembro. Então ao nível dos relacionamentos pode ser aqui a vivência de algum distanciamento, de alguma frieza dentro de uma relação, também de alguma dificuldade em dialogar de forma honesta e sincera ou de se expressarem mais ao nível sentimental. Parece que as conversas não vão muito fundo, ficam assim sempre à superfície e não percebam se estão nesse lugar o quanto será importante vocês irem mais fundo, onde será importante vocês perceberem melhor o que estão a sentir, quais é que são os vossos desejos, quais é que são as vossas necessidades na relação e dialogarem isso com o outro, porque isso é a grande chance que vocês têm de melhorar uma relação que possa estar a passar um período difícil. Quem não está numa relação pode ser um sentimento de solidão a ser sentido, ou pode ser somente a necessidade de ficarem sozinhos e prolongarem essa solitude por mais tempo para aperfeiçoamento pessoal, para de facto vocês se reencontrarem, para se sentirem também ou se cuidarem mais. Isso é positivo, é um momento que será positivo, esse cuidar, esse nutrirem mais a vossa alma, o vosso corpo físico de atenção é muito positivo. Caso vocês estejam a sentir solidão, também percebam o que é que estão a fazer para se conectarem aos outros, para interagirem. Se estão a isolar muito, então está na hora de virem cá para fora, para o mundo e interagir e conhecer pessoas. Em termos de trabalho, é uma fase onde vocês devem poupar dinheiro ou ter mais cautela ao nível financeiro. Pode ser uma fase em que, em termos profissionais, vocês precisem de repousar um pouco mais ou de ir mais devagar. Não acelerem muito este mês. É um mês bom para vocês darem mais atenção aos detalhes, para vocês aperfeiçoarem alguma temática, alguma matéria, alguma estratégia. Portanto, estão aqui favorecidas todas as profissões ou atividades que se liguem à pesquisa, à investigação, porque vocês também estão mais concentrados, estão de facto com uma atitude mais ponderada ao nível profissional e isso é um aspecto positivo. De qualquer das formas, é um mês onde devem ir com mais cautela, mais devagar e sem muita aceleração. Vamos perceber qual a dimensão da vida a que devem dar mais atenção. Vamos ver.
à dimensão material, ok? Então talvez seja um mês bom para refletir quais é que vão ser os e também familiar, esta também envolve muito a família. É de facto um mês onde vocês devem dar atenção a que tipo de projetos é que se querem dedicar, ao quanto se estão a empreender em situações, ou melhor, quanto vocês estão a dedicar a situações, seja a vossa situação familiar e relacional, seja também ao vosso trabalho. É um mês onde vocês devem despertar um pouco mais para aquilo que são os vossos desejos e se de facto vocês estão a fazer as coisas da forma adequada para chegarem onde querem chegar. Esta reflexão, este recolhimento também vos vai dar um melhor entendimento de quais é que são as metas que vocês pretendem alcançar de agora em diante. Então desejo um ótimo mês. Em termos, falta falar da saúde, falta-me falar aqui da saúde para os nativos de peixes. Esta é uma carta que afeta sobretudo os ossos e as articulações. Então terem uma alimentação que favoreça os ossos é imprescindível, mas também tudo o que sejam exercícios de flexibilidade, massagens também podem ajudar muito os nativos de peixe este mês. Agora sim, desejo um excelente mês para todos os nativos de peixe e para todos os outros nativos. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se assim for, já sabem, eu lembro, cliquem aqui no gosto e partilhem comigo, digamos assim, esta energia de troca. Então até um próximo vídeo, eu envio-vos um abraço carregadinho de boa energia.